Já é praticamente oficial que Bolsonaro abandonou a presidência da República, porque o próprio delegou tarefas do dia a dia para o Hamilton Mourão. Todo esse silêncio do Bolsonaro pode estar relacionado com um possível acordo que ele fez com o STF para não tumultuar as instituições no resto do seu mandato. Só que isso tudo vai fazer com que o Bolsonaro seja uma vítima natural da destruição do bolsonarismo, porque esse papel de liderança Bolsonaro não quer assumir. E você vai colocar nos comentários, você acha que o Bolsonaro fez um acordo com o STF? Ele será vítima da destruição do bolsonarismo? Se você quer que ele seja destruído, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. Esse silêncio todo do Bolsonaro tem chamado a atenção, porque nós estamos na terceira semana desde a derrota do segundo turno e o Bolsonaro não tem feito absolutamente nada, a agenda está vazia. E nós ficamos sabendo que o Mourão ele está despachando no lugar de Bolsonaro a mando do próprio Bolsonaro. Ele não está oficialmente afastado, mas informalmente quem assumiu as posições foi o Hamilton Mourão. Inclusive já despachou, teve encontro aí com embaixadores na ausência do Bolsonaro. O Mourão disse que não vai passar a faixa para o Lula. Ele não vai fazer isso porque não é atribuição dele, ele não é o presidente. O que é claro, uma jogada do Mourão. Porque o Mourão sabe que se ele passar a faixa para o Lula, ele está referendando o resultado do segundo turno. E ele sabe que seria o fim político dele, porque ele tem pretensões de ser o herdeiro do bolsonarismo. E ao passar a faixa para Lula, o que o Mourão vai fazer é assumir a derrota e trair, assim, o bolsonarismo. Mas apesar de todo esse silêncio do Bolsonaro, aliados do presidente estão apreensivos com a atual situação. Alguns começaram a dizer, segundo o site Metrópolis, que Bolsonaro pode não terminar o mandato, porque ele está muito deprimido, ele está muito abalado com a derrota, e isso pode fazer com que ele, sei lá, renuncie. Se bem que ele já abandonou o mandato, pessoal. Ele não está trabalhando faz 3 semanas, o Mourão já é informalmente o presidente do país, o Lula também já é visto como presidente e nós temos um país completamente sem governante. O que faz com que o Brasil continue existindo é a nossa burocracia que faz o país andar mesmo com um aloprado como o Bolsonaro na presidência da República. Outro temor por parte dos aliados de Bolsonaro é que ao longo dos próximos 45 dias, depois que esse sentimento de depressão terminar, ele possa começar a querer radicalizar ainda mais, jogando as nossas instituições para o buraco ainda maior e um caos sem fim. Como já estamos vendo que durante 3 semanas, os manifestantes bolsonaristas continuam lá, orando para muro de quartel, os generais também estão dando algumas declarações que são declarações no sentido contrário à apaziguação, ou apaziguamento, ou a pacificação. Só que eu vejo como sendo pouco provável que o Bolsonaro adote esse discurso radical. Porque circula aí, na boca miúda, que o Bolsonaro pode ter feito um acordo com os ministros do STF. Quem trouxe essa informação foi o pessoal do site O Bastidor. Esse site não é uma fonte primária, podemos colocar assim, da imprensa. Não é uma Veja, não é um Globo, não é o UOL, não é uma Folha de São Paulo, não é o Metrópolis. Mas nós podemos usar essas informações para tentar complementar ou preencher algumas lacunas. Segundo informações do site O Bastidor, o Bolsonaro teria feito um acordo ou um combinado com os ministros do STF para não tumultuar ainda mais o ambiente que já está institucionalmente conturbado. Então ele não iria tentar apagar o incêndio com querosene. E por isso que o Bolsonaro estaria em silêncio, porque ele tem esse acordo com o STF, mas ele se sente de fato prejudicado pelo resultado do segundo turno. E qualquer declaração pública do Bolsonaro poderia fazê-lo quebrar o acordo, porque ele não controla as próprias palavras. Será que isso de fato existe? A gente sabe que o Bolsonaro ele teme ser preso. E ele já busca uma anistia para evitar todos os processos que vão vir contra ele, ou punições, como no caso a prisão. Até o PT já deixou muito claro para Bolsonaro que não vai fazer nenhum tipo de revanche ou perseguição jurídica ou política contra ele. Mas temos que ver se esse acordo é verdade ou não. Eu acredito que nós nunca de fato saberemos, porque se nós descobrirmos que de fato há um acordo entre o STF e o Bolsonaro,
todo o STF acabaria perdendo a sua credibilidade. Mas você vai colocar nos comentários. Você acredita que exista esse acordo informal do Bolsonaro com o STF para que ele não tumultue ainda mais as instituições, evitando assim problemas na justiça? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. Só que apesar de ter esse possível acordo com o STF, a pressão externa ou a pressão internacional contra ele será muito grande. Porque nós estamos vendo o sucesso que o Lula está tendo na COP27. Link aqui no card porque eu comentei o discurso do Lula. Foi um ótimo discurso. E o discurso do Lula, apesar de ser aquilo que as instituições, que a comunidade internacional quer ouvir, ele é potencializado também pelo desgosto imenso que existe da comunidade internacional com o Bolsonaro. A comunidade internacional espera que o Bolsonaro seja punido, porque ele é visto como um pária. Então, quando os processos contra o Bolsonaro começarem a avançar, haverá uma pressão internacional muito forte pela prisão do Bolsonaro. E aí eu não sei se acordos de gaveta feitos com o STF vão poder segurar a pressão externa e também a pressão interna, porque muitas pessoas querem a prisão do Bolsonaro. E vendo isso, não resta mais nada ao presidente a não ser o silêncio. Porque se ele falar qualquer coisa, ele pode piorar a situação dele. Se ele falar endossando os manifestantes, ele pode sofrer represálias no judiciário e também no Congresso. Mas se ele falar contra os manifestantes, falando que o resultado é justo, falar a favor do STF, ele desmobiliza a base. E ele não pode desmobilizar a base de modo algum. Porque senão, quem vai gritar por ele quando os processos avançarem? E ele precisa desse gado aloprado, esse mesmo que está orando ali, rezando para muro de quartel. Ele precisa desse gado para falar que é tudo uma perseguição contra ele. Só que o Bolsonaro, ele não tem pretensões também de liderar esse movimento bolsonarista. Ele nunca teve pretensão de ser líder de coisa alguma. Ah, mas ele foi presidente da República. Só que a gente sabe que o Bolsonaro, ele disputou 2018 para que os filhos pudessem ter votos. Ele é um fracassado até nesse ponto, porque ele queria perder e ganhou. Então, na vitória, ele foi um derrotado. E dá trabalho liderar esse movimento. Por isso que nessas 3 semanas ele também está em silêncio. E a gente fala, olha, toda essa articulação do PL para que o Bolsonaro seja líder da oposição depende do próprio Bolsonaro, mas ele não tem demonstração que quer fazer isso, porque esses últimos 4 anos foram os piores da vida dele. Foram os piores. A gente sabe disso. Porque a vida dele virou de cabeça para baixo. Ah, mas ele tá em silêncio porque ele tá com feridas na perna, ele tá doente. Pera lá, nós vamos cair nessa história. Nós vamos cair que o Bolsonaro, ele tá impossibilitado de aparecer publicamente, fazer live porque ele tá com ferida na perna. Quando ele tava no hospital internado por conta de obstrução intestinal, ele tava fazendo live com sonda nasogástrica. Então o Bolsonaro já teve situações muito piores e ele apareceu publicamente. Só que quanto mais em silêncio ele estiver, mais frustrados ficarão os bolsonaristas. Porque vocês sabem que o bolsonarismo é um movimento maior do que o próprio Bolsonaro. E se o Bolsonaro continuar em silêncio, frustrando aqueles que hoje estão tomando chuva, sol, fazendo as necessidades em banheiro químico, orando para muro de quartel, o bolsonarismo vai ver Bolsonaro como sendo um traidor. E aí, quando isso acontecer, o Bolsonaro será destruído. E vocês acham que não? Vocês sabem, existe uma espiral de destruição do bolsonarismo rumo ao centro. Começou na periferia do bolsonarismo e marcha gradativamente para o centro. Essa semana, repórteres da Jovem Pan, que é considerada a emissora porta-voz do bolsonarismo, foram hostilizados. Repórteres da Jovem Pan nas manifestações. Ou seja, esse movimento ele vai destruir Bolsonaro. E quanto mais em silêncio Bolsonaro ficar, quanto mais frustrados os bolsonaristas estiverem com o silêncio do Bolsonaro, que os abandonou, porque eles estão pedindo intervenção, mas o Bolsonaro não está endossando. Bom, então se nós estamos pedindo e o Bolsonaro não nos endossa, é porque ele nos traiu. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar acontecendo. Querem apostar? Vocês acham que isso vai acontecer? Coloquem nos comentários.